Bom dia, grupo pequeno discipulado. Espero que vocês estejam todas bem e que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez para um estudo da sua palavra. Estarei dando continuidade ao tema língua. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa oportunidade, Pai. Que o Senhor possa abençoar a todas nós, Senhor, nesse estudo de aprendizado da Tua Palavra, com mais um tema, Senhor, que é tão importante. E que o Senhor possa nos direcionar, Senhor, tanto para estarmos passando, Senhor, mais um pouco, Senhor, do Teu conhecimento, assim, Senhor, como também para podermos aprendermos de Ti, Senhor, e colocarmos em prática, Senhor, toda a Tua vontade, Senhor. Nos guarde, Senhor, na manhã deste dia, Senhor, ser conosco, Pai. E que possamos ter um dia na Tua presença. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Iremos dar continuidade ao estudo com o tema língua, né? E eu quero deixar já de início o versículo da palavra de Deus que está em Tiago 3, 9 a 12, que diz assim: com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feita a semelhança de Deus. De uma só fonte procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. E eu também quero deixar uma frase, né, que é bem pertinente para o nosso tema. Essa frase diz assim: muitas vezes já lamentei minhas palavras, mas meu silêncio nunca. O autor dessa frase é Públio Ciro, é um antigo escritor latino da Roma Antiga. E ela é bem pertinente, né? Ela diz que o nosso silêncio é muitas vezes muito mais valioso e nos leva a não nos termos arrependimentos, o que é contrário muitas vezes de falarmos e às vezes falarmos demais. Isso sim pode nos trazer arrependimento mais tarde. Eu vou iniciar nossa aula com uma história. O tema da história é a fábula do menestrel. Vamos prestar bastante atenção e ver se essa história não tem alguma semelhança a algumas coisas que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano, dentro da nossa casa e principalmente no nosso meio social, como a igreja e como o trabalho, né? Locais onde a gente muitas vezes estamos nos relacionando com pessoas e muitas vezes cometemos erros por às vezes falarmos demais. Vamos lá. Era uma vez, numa terra distante, um menestrel que se chamava Jean Pierre. Ele adorava cantar e contar histórias para quem o quisesse ouvir. Era muito bom nisso e, por esse motivo, sempre se formava uma multidão quando ele começava a cantar. Jean Pierre viajava de cidade em cidade, cantando e contando histórias nas praças e vivendo do que ganhava das pessoas. Um dia, chegou a uma pequena e bonita cidade chamada Tremene. Havia ao seu redor um muro muito alto e um fosso. Bem no meio da cidade, havia um sobranceiro e imponente castelo. Que lugar lindo! Imaginou Jean Pierre. Eu realmente não me importaria de ficar aqui por mais tempo. Assim, foi direto para a praça e começou a cantar. Sua voz era muito bonita e logo formou uma multidão ao seu redor. Nesse ponto, começou a contar uma história. Era uma história divertida. E a multidão crescia e ria cada vez mais alto. Logo, o rei daquele lugar, o rei que se chamava Edmundo, surgiu na sacada, imaginando qual seria o motivo daquele reboliço. O rei chamou um dos seus servos e disse:
Vá e convide esse menestrel para cantar esta noite em meu castelo e entreter meus convidados. O rei deu uma grande festa para todos seus amigos e o menestrel estava presente para diverti-los. Então, eles apreciavam tanto as canções e as histórias e ouviram por 5 noites seguidas. O rei Edmund lembrou-se do seu amigo rei Lemon, que morava perto, numa cidade a 20 quilômetros de distância, chamada Farcelles. Eu vou enviar esse menestrel para o meu amigo rei Lamon, disse o rei Edmund. Talvez o humor de Jean-Pierre consiga adoçar o vinho azedo que ele me serve todas as vezes que vou visitá-lo. E todos riram da piada do rei. Jean-Pierre concordou em ir. Edmund, porém, insistiu que o menestrel voltasse para Tremaine após visitar Farcelles. Porque entre Tremaine e Farcelles, exclamou o rei Edmund, eu acho que o menestrel com seus talentos poderá se sair muito bem durante o tempo que quiser. Jean-Pierre chegou em Farcelles e dirigiu-se ao castelo com uma carta de recomendação do rei Edmund. Naquela mesma noite, o rei Lamon deu uma festa e Jean-Pierre entreteve a todos os convidados, que riram e se divertiram até bem mais que meia-noite. Tarde da noite, enquanto todos tomavam vinho para valer, com cara de cabide, Jean-Pierre disse a um dos servos: "Ah, mas este vinho não é nem um pouco azedo." O servo relatou o comentário de Jean-Pierre ao rei, que, por sua vez, pediu uma explicação. "Oh, eu não tive a intenção de ofender", respondeu Jean-Pierre ao rei. "É que o vinho é tão bom que supera a reputação que possui." Aí o rei respondeu: "Ah, eu sabia que o rei Lamon, eu sabia", respondeu o rei Lamon. "Aquele beberrão do Edmund não me perdoa por aquele ano em que eu servi um vinho que não era tão bom numa festa. Agora ele fala a todos que só temos vinho ruim em Farcelles. Creio que um bom amigo já teria me perdoado." No entanto, as palhaçadas de Jean-Pierre logo fizeram com que todos esquecessem o episódio do vinho azedo. O rei e a sua corte insistiram para que ele ficasse vários dias antes de voltar a Tremaine. "Você terá que voltar regularmente se não quiser se tornar responsável por uma guerra entre o meu bom amigo Edmund e eu", disse o rei Lamon em tom de brincadeira. "Uma coisa é Edmund ser solvina em relação a servir carne em suas festas. Outra, porém, é querer monopolizar a melhor fonte de diversão da terra." E todos riram da piada de Lemon. Jean-Pierre então voltou à corte do rei Edmund e certa noite, enquanto o menestrel os entretinha, Edmund perguntou a Jean-Pierre o que ele havia achado da cidade de Farcelles. "Bom", ele respondeu, "é uma bela cidade, com um bom rei como Tremaine. O vinho lá não é tão azedo quanto ouvi falar, e tampouco aqui a falta de carne em suas festas, meu senhor rei Edmund." "O quê?" exclamou o rei Edmund. "Lemon ainda não me perdoou pela festa onde um dos assados ficou tostado demais para ser servido? Ah, se aquele glutão pensasse com a cabeça e não com o estômago, perceberia que se tratava de um acidente culinário. E agora ele fica falando para todo mundo que eu sou mesquinho em relação à carne que sirvo. Ah, um amigo não se comporta dessa maneira. O que mais o meu amigo, o rei Farcelles, disse sobre mim?" O rei Edmund fez uma pausa e olhou para o seu cálice de vinho. "Ele me chamou de bêbado?" "Oh, não, não exatamente." "Então, exatamente o que ele falou?" gritou Edmund, e fez mais uma pausa para um outro gole de vinho. "Ah, eu prefiro não dizer, meu senhor", respondeu o menestrel. "Você prefere descobrir como nadar no fosso com uma pedra amarrada no seu tornozelo?" ameaçou o rei. "Fale!" Todos os convidados prenderam a respiração. O clima estava tenso. Bom, ele chamou-lhe de beberrão", balbuciou Jean-Pierre, "mas tenho certeza que não quis dizer isso", continuou. "Ah, finalmente a verdade, né?"
Logo quando você considera alguém um bom amigo, o que falam de você na sua ausência é o que realmente pensam. A festa acabou, vou para a cama. Encerrando a conversa, Edmond retirou-se ofendido para os seus aposentos, com o cálice na mão. O menestrel Jean-Pierre continuou a viajar entre Temene e Facéres por vários meses. Cada um dos reis sempre fazia comentários desagradáveis, e Jean-Pierre era o informante de ambos. O rei Edmond tomou conhecimento dos objetivos que o rei Lamon lhe adjetivos que o rei Lamon lhe atribuía: bêbado, beberrão, rancoroso, gordo, desorganizado, não merecedor de sua bela esposa, inculto, injusto e indeciso. Da mesma forma, o rei Lamon entendeu que Edmond referia-se a ele como glutão, fazedor de vinho azedo, rancoroso, senhor de um pequeno reino, infiel à sua dedicada esposa, pretensioso, injusto e indeciso. Naquele ano, Edmond e Lamon não trocaram presentes e tampouco pergaminhos de Natal. O bom amigo passou a ser considerado amigo, e depois aquele outro rei, aquele mentiroso de duas caras, e finalmente inimigo. Jean-Pierre, o menestrel, mudou-se para outros reinos, porque Temene e Facéres deixaram de ser tão alegres quanto eram por ocasião de sua chegada. E na primavera, os dois reis entraram em guerra. Aplicação dessa história. O homem perverso espalha contendas. O difamador separa os maiores amigos. Provérbios 12:16. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mateus 18:15. O menestrel revelou ser um fofoqueiro. Quando cada rei ouvia de segunda mão o que o outro havia falado, o comentário saía do contexto e assumia proporções assustadoras. O que um considerava brincadeiras soava para o outro como um sério insulto. O menestrel não deveria ter feito tais comentários, e os reis deveriam ter se encontrado para desfazer o mal-entendido. Orgulho e tolice complicaram ainda mais a situação, e uma fofoca sem má intenção, onde a verdade havia sido dita, terminou levando os dois reinos à ruína. Bom, vamos ver agora quais são os menestréis e os reis dos dias atuais. Um exemplo aqui. Alguém compartilha o que considera um problema de outra pessoa para então orarem a respeito. Não querendo envolver-se, evita conversar particularmente com a pessoa em questão, que de uma forma ou de outra acaba sabendo da história. Às vezes, para piorar a situação, o que está sendo compartilhado com várias pessoas teve um caráter confidencial, e tais contadores do caso muitas vezes não estão aptos para falar de forma clara o que querem e se arriscar a serem rejeitados, Vamos dar mais um exemplo. O pastor João conta ao pastor Ronaldo os comentários negativos que o pastor Geraldo fez sobre ele. O pastor Ronaldo permite o envenenamento e então diz ao pastor João o que ele pensa sobre o pastor Geraldo. João conta para Geraldo. Este deixa que tais comentários o envenenem e rapidamente uma guerra civil estoura no reino. Infelizmente, isso ocorre em igrejas, equipes pastorais, missionários, líderes e leigos de uma igreja. As pessoas envolvem-se deliberadamente, ou seja, sem propósito, em tais situações, as pessoas envolvem-se de propósito em tais situações? Quase nunca. Muito do que dizem, ou mesmo tudo pode ser verdade. O problema está na falta de sabedoria para ficar quieto, para ficar calado.
fazem tais afirmações fora de seu contexto ou aumentam-lhes as proporções. Após tanto tempo seguindo Jesus, elas deveriam agir de forma mais correta. Não tem desculpa. Não devemos fazer papel de juiz, pois todos estamos sujeitos a tais erros. Porém, devemos vigiar para que isso não se torne algo recorrente. A maior parte das pessoas quer estar por dentro, fazer parte integrante de um grupo, dos estarem atualizadas. Quer uma prova disso? Diga a alguém que você possui informações confidenciais sobre ela ou sobre uma pessoa que ele conhece, que ela conhece. Observe então as reações apresentadas, desde um contorcer de face até um suavizar de expressão, enquanto tenta conseguir descobrir um meio legítimo de fazer com que você conte o que sabe. Parte da nossa motivação em fazer fofocas é gerada pela pessoa da qual queremos saber notícias. Percebemos que as pessoas apreciam ouvir o que dizemos, mesmo que as notícias não sejam boas. Sentem-se privilegiadas e incluídas por terem recebido a informação. No entanto, a fofoca é um dos pecados mais comuns, destrutíveis e menos confrontados no corpo de Cristo. Separa amigos, colegas, cria mal-entendidos, desencoraja, cultiva deslealdade e desconfiança, convive com o mal, ao invés de regozijar-se com a justiça, justifica pecados e incentiva julgamentos. Tem causado um tremendo estrago entre leigos, pastores, igreja e a própria reputação de Cristo. Ou seja, muitas vezes o fato de querermos ouvir comentários ruins de alguém sendo falado por outras pessoas nos leva a pecar, porque a gente acaba reproduzindo esses comentários. E o certo seria a gente, quando perceber que alguém vai falar mal de outra pessoa, a gente deveria, no primeiro momento, fazer com que essa pessoa pare, perguntar a ela se aquilo que ela está falando, se ela já comentou com a pessoa de que ela está falando. Se não, o certo será com que ela vá confrontar essa pessoa, conversar com ela para saber se aquilo que ela está falando é real. Mas muitas vezes a nossa atitude é outra. Às vezes a gente acaba alimentando e essa pessoa se sente importante e está passando uma mensagem, mesmo que seja correta, mas acaba se tornando fofoca, porque a gente às vezes acaba reproduzindo essa opinião para outras pessoas e acaba se tornando uma fofoca. E quando chega no ouvido da pessoa que é o objeto do comentário, né? É sujeito do comentário, essa pessoa acaba se aborrecendo, acaba causando uma enorme confusão e coisas que poderiam ter sido resolvidas passivamente se tornam mal entendidos, como essa história que foi contada no início do nosso estudo. Então a gente deve realmente vigiar com a nossa língua e também vigiar com o que ouvimos. Porque na maioria das vezes o que nós reproduzimos, o que nós falamos é fruto do que ouvimos, do que dando ouvidos. E quando a gente perceber que estamos dando ouvido a algo que pode trazer sérios problemas, a gente deve tomar cuidado e, se possível, até interromper quem está reproduzindo algo que não vai trazer benefício nenhum, nem a gente que escuta e nem para quem a gente pode passar a informação. E aqui diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Esse versículo se encontra no livro de Tiago 3:6. Vocês procurem anotar todos os versículos que eu comentar aqui, para depois vocês posteriormente estarem lendo, né, não só o versículo, mas todo o capítulo onde está incluído esse versículo,
que é bom para vocês poderem meditar e poderem estudar de uma forma mais aprofundada, né? Tem uma outra frase que diz assim: e aparentemente o problema da fofoca não é nada de novo. Dominando a língua. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é perfeito e é capaz de controlar todo o seu corpo. Esse versículo está em Tiago 3, no versículo 2. Uma das coisas mais difíceis de fazer é domar a língua. Embora sabendo que aqui na terra não seremos perfeitos, é vital dominarmos melhor nossas línguas. Ao menos devemos amadurecer a ponto de não causarmos tanto dano ao reino de Deus. Alguém pensa que é religioso? Se não souber controlar a sua língua, a sua religião não vale nada e ele está enganando a si mesmo. Esse versículo se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 26. Controlar a língua é importante para nós mesmos, para a igreja e para a glória de Deus. Bom, agora eu vou citar para vocês mais uma tarefa que vocês terão que fazer depois de vocês tiverem assistido, né, esse estudo. Mas antes eu queria fazer uma pergunta a vocês e pedir que vocês se coloquem tanto em vídeo como em áudio, ou até escrevam no grupo o que vocês acharam. Qual foi a experiência de vocês com a experiência que vocês tiveram que fazer a respeito do jejum de silêncio? O que vocês acharam? Se vocês sentiram dificuldade? Se foi mais fácil pelo fato de vocês estarem em quarentena e só conviver com pessoas da família, ou pelo contrário, se foi difícil também, né? Evitar de estar falando muito durante a semana. Contem para nós a experiência de vocês, o que vocês sentiram. Se vocês conseguiram fazer, se sentiram melhor, como é que foi? Passe para nós essas informações, que será de muito proveito para a gente saber o que vocês sentiram, o que vocês conviveram. Aqui na segunda tarefa, a gente vai sugerir que vocês façam um exercício assim, mental, e se possível colocar no papel. Esse exercício, ele implica em você ser leal. O que é lealdade? Se você é capaz de não falar mal de ninguém. Aí pensa numa pessoa que vocês tenham bastante proximidade e imagine você falando dessa pessoa. Vocês podem usar 5 perguntas para ajudar vocês a mentalizar e colocar no papel. O que seria falar mal de alguém? Bem, falar mal de alguém certamente é uma atitude um tanto arbitrária, mas nestas semanas, para esta tarefa, consideraremos falar mal de alguém caso um ou mais das afirmações que seguem são verdadeiras. Então, para responder essa pergunta, ou seja, qual pergunta? O que é falar mal de alguém? Vocês podem anotar aí. Primeiro, você gostaria que alguém algo semelhante fosse dito a seu respeito? Segundo, você ficaria satisfeito se alguém transmitisse a outros tais informações? Terceiro, o comentário fornece uma imagem negativa da pessoa? Quarto, evidencia uma falha de caráter ou de atitudes? E quinto, prejudica a sua reputação? Então, para você saber o que é falar mal de alguém, faça essa pergunta, essas 5 perguntas a você. Aí você vai entender o que significa falar mal de alguém. E se você, com essas 5 perguntas, você se analisar e perceber que se fosse o contrário, se essas perguntas fossem feitas a seu respeito, o que você pensaria? Você se sentiria bem se alguém falasse algo semelhante a seu respeito? Se você ficaria satisfeito se alguém fizesse o mesmo comentário que você a seu respeito? Você acharia que esse comentário seria uma falha de caráter ou de atitude? Você acharia que esse comentário iria manchar sua reputação? Você fazendo essas perguntas,
E respondendo, aí você pode saber o que seria falar mal de alguém. Eu gostaria também de deixar, para finalizar o nosso estudo, alguns versículos, né, que são interessantes. Versículos que vocês também, novamente eu digo, anotem, depois meditem. Não só no versículo, mas em todo o capítulo que está incluso esses versículos. Aí diz assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Esse versículo está em Tiago 5, versículo 9. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Esse versículo está em Provérbios 20, versículo 6. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Esse versículo está em Romanos 13, versículo 10. E o que despreza o próximo e não tem sabedoria, mas o homem prudente, este se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Esse versículo está em Provérbios 11, versículo 12 e 13. Para finalizar nosso estudo, eu quero deixar essas palavras que diz assim: é fácil acharmos desculpas para falarmos mal de outros e até difamá-los. Por outro lado, glorificamos a Cristo quando demonstramos graça e amizade verdadeira, sendo leais com as pessoas. Quando não for possível falar bem a respeito delas, não fale nada. A pessoa leal também evitará certos embaraços no dia do julgamento. Em Lucas 12, 3 diz assim, nos diz assim: porque tudo o que dissemos às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado aos eirados. Creio que aqui Jesus está nos dando um padrão. Dizer em particular somente o que não nos importa, caso seja repetido em público. Esta é uma verdade no qual devemos pensar. Ou seja, se tem algo que podemos falar em secreto, esse algo também deve poder ser dito em público. Se a gente falar algo em secreto que não nos diz respeito somente a nós, for algo que diz respeito a outro, e esse algo não puder ser falar em público, então há um erro aí. Então a gente está pecando. Então é bom que não se diga nem em secreto aquilo que a gente não pode falar em público. Em Tiago 3, 9, 12, eu já disse esse versículo logo no início, né, do nosso estudo, então não vou nem repetir. Fofocar é o mesmo que jogar uma grande quantidade de sal na fonte do nosso interior. Isso prejudica o fluir da água doce e pura de nossos corações em direção aos outros, tornando-nos literalmente mais amargos quando nos focalizarmos nas áreas negativas de outras pessoas. A lealdade ajuda-nos a sermos puros de coração. Ela torna-se uma bênção não só em nossas próprias vidas, como também na de outros. Não significa, porém, que não enxergaremos a parte negativa das outras pessoas, mas que tentaremos relegar as pequenas coisas e ajudá-los com as significantes. Uma forma de cooperar é conversar pessoalmente sobre os problemas. Isso será a tarefa para uma próxima lição. Bom, eu quero aqui finalizar o nosso estudo e espero que tenha sido assim, que seja, né, de bom proveito para todos nós. Porque eu também, cada vez que eu me dedico, né, a estudar e a passar, né, um estudo para vocês, eu também estou aprendendo mais um pouco. Então que vocês possam tirar bom proveito disso e entender que é necessário que a gente vigie com a nossa língua. Como todo o nosso corpo, ele tem que ser de honra e glória para o nosso Deus. E a nossa língua, sabe, é um membro tão pequeno, mas muitas vezes causa grandes estragos na vida das pessoas. Então que a gente possa ter prudência e vigiar a usá-la, né? Que tudo em nós seja para a honra e glória do nosso Senhor. Porque nós devemos ser imagem e semelhança de Cristo Jesus e verdadeiros discípulos dele. Que Deus possa nos abençoar e nos dar uma boa semana de paz na presença de Deus. Obrigada, tá? Que Deus nos abençoe. Amém.